Aleluia. Glória a Deus. Eita Jesus, vamos, irmãos, eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração há 15 dias atrás, que está no livro de Gênesis. Por favor, você que trouxe a sua Bíblia, o seu exemplar, abra aí Gênesis, capítulo 16 de Gênesis. Nós vamos ler, é necessário ler 2 textos, e eu serei rápida na leitura. Vamos ler o capítulo 16 e depois o capítulo 21, que fala de quase a mesma coisa, a mesma personagem. Eu quero falar aquilo que o Senhor me mostrou, compartilhar com vocês, meus irmãos. Gênesis 16, amém? Glória a Deus. Ora, Sarai, mulher de Abrão, lhe não dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz a filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e deu por mulher a Abrão, seu marido. Depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã, ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em teus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? E ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei em muitos a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de: tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama em Belzazar, fica entre Cádiz e Beríade. Agora veja o capítulo 21, irmãos, rapidinho. Deste filho que ela estava esperando nasce a serva de Sarai, que agora já não é mais Sarai, agora é Sara, que já não é mais Abrão, e sim Abrão. Os tempos se passaram, e aqui no capítulo 21, versículo 9, a palavra do Senhor diz: Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também o filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre com água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e despediu.
Ela saiu andante, sem rumo, pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E, assentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e dos céus o anjo do Senhor chamou Agar e disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, e onde ele está, ponha-se de pé, levante o menino, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água, e indo até o poço, encheu o odre de água, e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que crescia, e morou no deserto, e se formou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e sua mãe casou-o com uma mulher de sua terra do Egito. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa história todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo já ouviu. A história de Abraão e Sara, a mulher estéril que gerou um filho aos 90 anos de idade. E Abraão foi pai, não pela primeira vez aos 100 anos de idade, mas aos 86 anos, ele, ouvindo a sua esposa, não teve a sabedoria de esperar no Senhor e ganhou de presente uma mulher, uma concubina, uma escrava, para ser sua mulher, e deitou-se com ela, teve relações com ela, engravidou-a, e ela gerou a Ismael. Agar. E se você não sabe, antes um pouquinho, ela tinha ganhado Sarai, essa escrava, porque eles foram para o Egito, e Faraó deu, e muitos escravos e escravas a Abrão, e deu gados, e muitos bichos, muitos animais, muita riqueza para Abrão ir, partir. E junto desse povo veio Agar, escrava de Sarai. E Sarai, tendo-a como escrava, dona, se sentia no direito, irmãos, de um ser não ter sentimento, não ter pensamento, não ter vontade, não tinha nada, porque era escrava. E esta menina, esta mulher, não diz o texto da idade, mas ela foi dada, obrigada a deitar-se com o seu senhor. E este homem, hora nenhuma, ele disse não, viu, irmãos? Ele foi e obedeceu, porque queria ter filhos, irmãos. Ele era rico, ele era próspero, ele só não tinha a maior riqueza, que era um filho. E ela, nesse tempo, a cultura permitia isso. Ela não esperou, pois tinha a promessa do Senhor de que ela daria filhos. Ele teria muitos filhos. A gente sabe que as promessas do Senhor para com Abraão. Mas aqui, Sarai não era ainda convertida. E também Abraão, né? Também aqui parece que não era. E o menino então nasceu. E lá no capítulo 21, ele já grandinho, brincando com Isaac, diz o texto que ele zombava do menino. E a mãe, que tem um dom de ver além muitas coisas, ela disse que não queria aquela criança perto do filho dela, e mandou Abraão, já pai de multidões, e Sarai, já sendo Sara, ir embora, Agar e seu filho Ismael. E diz o texto, uma coisa muito curiosa, e o Senhor falou a mim, e eu achei incrivelmente isso lindo e maravilhoso, que se você perceber no seu texto, na sua Bíblia, na sua tradução, o anjo do Senhor está com letra maiúscula, anjo. E depois no capítulo 21, o anjo de Deus também está com letra maiúscula. Então não é qualquer anjo, tá, irmãos? Não foi qualquer Gabriel, nem Miguel que foi visitar Agar, não. Porque no momento de aflição, quando o primeiro momento do capítulo 16, Agar fugiu porque estava sendo humilhada por sua senhora, porque primeiro ela desdenhou, né? Porque quem faz esquece. Muitas vezes. Quem faz esquece. Mas ela estava muito frágil, grávida, né? Fica sentimental, fica sensível. E ela ficou sendo maltratada e humilhada por Sarai. E não suportando mais tantas humilhações, fugiu, sem rumo.
E ali o anjo, com letra maiúscula, do Senhor, ouviu o seu clamor, a sua aflição, o seu choro, e perguntou para ela de onde ela vinha, para onde ela ia. E aquela conversa começou, irmãos. Que privilégio H teve. Uma escrava teve o privilégio de tocar o coração de Deus. E naquele momento, perdida, aflita, o psicológico dessa mulher, irmãos, obrigada a deitar-se com seu Senhor e engravidar, e o filho que ela ia ter não seria dela. Imagine você, uma barriga de aluguel. Porque se ela gerasse 30 filhos seria de Sara, não dela. Porque ela era um objeto e não um ser humano. E essa mulher gerou e ficou ali aflita, e o anjo do Senhor, irmãos, falou com ela e fez promessas para Agar, aleluia. E ele disse que do ventre dela, porque o Senhor já tinha abençoado o pai da criança. O pai já estava debaixo de promessa, irmãos. Estrelas do céu e a areia da terra seriam os descendentes de Abraão. E ele era o primogênito. Mas o detalhe foi que ele não foi gerado debaixo da bênção. Ele foi gerado debaixo do desejo, da vontade de Sarai. Essa foi a grande diferença. Grande diferença. Não foi o filho da promessa. Mas nem por isso o Deus misericordioso, poderoso, abandonou Agar, a escrava, que não servia a Deus, que não era do Senhor praticante, mas estava na casa de um servo do Senhor. Ela foi abençoada, agraciada, alcançada pela bondade e misericórdia do Deus de Abraão. Aleluia. E ali ela foi confortada e ele mandou-a voltar, e ela voltou. E o tempo passou, 13 anos se passaram, e o menino já estava 13, 14 anos por aí, um rapazinho. Hoje em dia já é adolescente, né? Já quer ser adulto, mas antigamente era uma criança, diz o texto, um menino. Era um menino brincando com outra criança. E aqui no capítulo 21, Sara vai e manda embora, e Abraão manda embora. E observe você, irmãos, um homem rico, riquíssimo, viu? Abraão era próspero, muitos animais, muito gado, muito tudo, servos, servas, muito, ouro, prata, tinha tudo Abraão. Mas olha o que ele deu ao filho dele, irmãos. Um pouco de pão e um odre, uma garrafa, um potinho de água. Colocou nas costas da escrava e disse: vai. E ali, irmãos, imagine você, um pai mandando seu filho, 14 anos vivendo com ele quase, ir embora. Por uma desobediência, ele teve que pagar esse alto preço de ficar distante do filho. Mas o Senhor, o anjo do Senhor, com letra maiúscula, que tinha consolado Agar naquele instante, gerando em seu ventre. E depois, aqui, estava também consolando Abraão, dizendo o próprio Deus que não se preocupasse, porque o menino seria cuidado e guardado pelo Senhor, porque estava debaixo da promessa dele. E tudo que Deus fala, irmãos, Deus cumpre. Aleluia, glória a Jesus. E Agar foi sem rumo, perdida. Diz o texto que ela seguia rumo ao deserto. E também diz o texto que a um certo ponto, irmãos, este pouquinho de comida e este pouquinho de água acabou-se. Porque nós não sabemos quanto tempo Agar andou. Ninguém sabe quantos dias ela estava andando. E acabou o pão e acabou a água. E ela deixou o seu menino encostado. Tem alguns textos que falam de uma arvorezinha, outros de arbustos. O importante é que ela não tinha coração de ver o seu filho agonizar. E deixou ali a sua criança, deixou ali sua esperança, esqueceu ali a promessa que o anjo tinha falado. Deixou ali, irmãos, tudo. Era o tudo dela que ela tinha deixado ali, sentado, já agonizando, né? Porque o sol do deserto nós não conhecemos, mas sabemos que é escaldante. E principalmente aqui, neste deserto, ela estava indo para o Egito. E sabemos que lá tem o deserto do Saara. Nós sabemos que lá é muito quente.
Nós sabemos hoje, imagina antes, muito mais. E esta mulher ficou lá, diz o texto, um tiro, né? Uma certa distância, vendo o seu filho, mas não perto demais, mas ela dava para ver ali, seu filho querido, amado, abandonado, esquecido pelo seu pai, riquíssimo, riquíssimo. Quanta coisa passava na cabeça de Agar, revolta, tanta coisa, irmãos, tanta coisa, que não tem nem tempo para falar, de tanto, os turbilhões que passava na mente dessa mulher. Mas o interessante é, aleluia, que quando Ismael estava no seu ventre, o anjo do Senhor foi acalentá-la na sua aflição. Aleluia. E o mesmo anjo, vendo não agora o choro dela, não vendo agora a aflição dela, mas vendo a aflição do menino, vendo a angústia do menino que chorava, pensando no pai, no carinho, no amor, na atenção, porque ele era filho único até bem pouco tempo. Toda a atenção, todo amor, todo abraço, todo beijo estava ali, irmãos, sendo morto, sendo dizimado pela falta da água em sua boca. Seus órgãos já estavam ressecando, agonizando até, quem sabe, mas no tempo certo, Deus ouviu dos céus o choro do menino e enviou socorro bem presente naquele deserto. Porque diz o texto que antes ela disse que ele era o Deus que a vê. Deus é o Deus que me vê, ela disse. E aqui Deus viu o menino, a promessa que Deus tinha feito ao menino no ventre, aqui ele cumpriu. E abriu, diz o texto, Deus abriu os olhos de Agar. Abriu, irmãos, abriu. E quando Agar olha o que tem do lado de Agar, antes ela estava chorando aflita perto de um poço. E agora ela estava no mesmo jeitinho, irmãos, do lado de um poço, chorando, mas estava cega. Mas o Senhor abriu os olhos de Agar, aleluia, e ela viu o poço de água. E ela foi correndo e Deus disse: levanta-te, põe de pé, pega o menino pela mão e dá água para o menino e segue teu caminho. Aleluia, porque Ele é Deus de provisão no deserto. Aleluia, e Ele deu água de beber àquele menino. E Ele deu, com certeza, o pão, porque depois diz o texto e os capítulos seguintes que Ele habitou no deserto. Ele foi como um jumento selvagem. Ele foi um guerreiro, um flecheiro, habilidoso em caça, em espada, em tantas, porque estava debaixo da bênção do seu pai. Mesmo distante, mesmo esquecido, mesmo humanamente sendo abandonado, mas as promessas do Senhor, aleluia, que disse que seria uma grande nação poderosa e que sua mão não se apartaria a espada e guerrearia um com o outro povo e seria grande nação, e assim ela é até hoje. Está aqui sendo cumprida aquelas palavras que o anjo do Senhor, com letra maiúscula, o anjo de Deus, falou para Agar, relembrou as promessas, e ela seguiu. E ele cresceu, e diz o texto que Deus cuidava enquanto o menino crescia, e ele habitou no deserto. E depois a sua mãe se preocupou em buscar uma mulher egípcia para ele. Então já está vendo aí, né, irmãos? Não foi debaixo da aliança, não foi debaixo da bênção. Ele buscou outras tradições, outra cultura, e foi seguindo o seu rumo. Mas o Senhor não deixou perecer. E eu quero trazer esses personagens para a nossa vida hoje. Porque se você não ouviu, ouça novamente, Agar era escrava. E trazendo para o nosso tempo, você era, nós éramos escravos. Escravos do pecado. Agar era escrava de Sarai, egípcia. Tinha muitos deuses, era idólatra, sei lá o que ela fazia tanto. Mas não conhecia o Deus de Israel. E hoje, nós fomos libertos dessa escravidão do pecado. Sarai, aqui conta o texto, o seu filho, que ela levou um pouquinho de pão
e um pouco de água. Trazendo para o nosso contexto, nós estávamos no deserto, sem pão. Ela ainda tinha pão e água para comer e beber. Mas eu não sei você, mas eu não tinha pão, nem tinha água. Mas eu vivia no deserto. E o deserto grande, o mundão aí, mais de 8 bilhões de pessoas, é o deserto. Nós éramos escravos, sem pão e sem água. Eu quero meditar com você essa noite que você não tinha pão, você não tinha água, você não tinha um odre, você não era filho de Abraão, você era filho do seu pai terreno, da sua mãe terrena, e vagava pelo mundo perdido, perdida. Mas um dia, quando você estava em depressão, em perturbação, possuída, humilhada, escravizada, abusada e tantas outras coisas, frustrada, estou colocando Ada porque eu estou falando de mim, então você também se coloque nesses adjetivos terríveis, porque quando nós éramos outrora escravos do pecado, irmãos, nós passávamos fome e sede. Nós sofríamos debaixo de um sol escaldante e não tinha sombra nenhuma do mundo que nos dava sossego. Você trabalhava, você tinha dinheiro, você viajava, você curtia os amigos, as festas, as baladas, você fazia isso, acontecia aquilo, e estudava, e trabalhava, e dormia, e acordava, e nada supria a tua fome e a tua sede. Nada. Porque você não sabia, você não conhecia que aqui quem visitou foi o anjo do Senhor. Mas hoje quem nos visitou foi o próprio Filho de Deus. Aleluia! Que antes, quando falou com Agar no deserto, foi só promessas. Mas ele, quando está firmado naquela cruz, pregado, declarando que tudo foi consumado, ele partiu o pão, aleluia, e ele tirou a sua água. Diz o texto que o sangue do Senhor não virou, mas jorrou tanto sangue que até a água saía pelo buraco que fizeram em suas costelas ao lado. E ele partiu-se pão e água, para que tirasse do deserto da escravidão a mim e a você, aleluia, para que hoje estivéssemos aqui, irmãos, comendo do pão da vida, aleluia, e bebendo da fonte de águas vivas que desce do trono da glória de Deus. Aleluia, aleluia, irmãos. Que lindo, quando Jesus me revelava, eu chorava tanto. Quando Jesus falava aqui nas palavras dele, que deu um pedacinho, até me revoltei, que pai mesquinho, deu só um pedacinho de pão para o menino. Sabe que menino come tanto na fase de crescimento? Tem um negócio chamado espigão, que o menino pula de uma hora para outra e cresce como feito um bicho, e precisa se alimentar bem para crescer forte, robusto, e o pai dá aí um pouquinho de pão e uma garrafinha de água. Eu fiquei revoltada, um pai desse. Mas os propósitos do Senhor, o homem não entende, porque os olhos não viram e a mente jamais poderá imaginar as grandes coisas que o Senhor tem para nos dar. Aleluia! E aqui ele tinha para Agar. E até hoje o povo de Ismael perpetua pelo deserto. Muitas e muitas tribos nômades. Está aí, irmãos. É só ligar a TV que você vai ver. O povo islâmico tem com força. Parece formiga. E quanto mais se mata, quanto mais homem bomba se explode, mais se nasce. Porque eles estão debaixo de bênção. Queira você ou não. A bênção de Abraão. Eles são descendentes, sim. Pode matar, viu? Taca fogo que não mata não, não morre não. É descendente de Ismael.
E Agar foi abençoada, foi agraciada. Ela quis seguir o seu caminho no deserto, irmãos. Ela fixou morada no deserto. Ela habitou no deserto por escolha própria, porque ela poderia também ter escolhido servir o Deus de Abraão. Ela também poderia servi-lo e segui-lo. Mas o Senhor deixa-nos livres para escolher. E assim como Ele deixou Agar livre, abençoou-a, porque a palavra dele não volta para trás. Ele não é homem, nem filho do homem, para se arrepender do que faz ou fala. E deixou-a seguir. E assim foi o curso da vida. E assim seguiu o caminho. E a bênção estava sobre Isaac. E ele foi pai de Abraão, Isaac, Jacó, os nossos pais na fé. E ele seguiu o rumo dele. E chegando aqui, no nosso tempo, nenhum homem foi capaz de cumprir, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Davi, nem ninguém foi capaz de cumprir aquilo que o nosso anjo do Senhor, o nosso Deus forte, poderoso, o Filho de Deus, Jesus Cristo, teve que vir cumprir, e cumpriu, e rasgou a cédula que aprisionava-nos do pecado, da escravidão, da imundícia, de toda a porcaria que nós vivíamos no deserto, outrora sem comer nem pão e nem beber água. Mas está escrito nos evangelhos, segundo João, que Ele é o pão da vida. Está escrito também que Ele é a água viva. Aleluia. E no mesmo livro também está, irmãos, escrito tantas coisas gloriosas, de Gênesis a Apocalipse. Tudo, o Antigo Testamento aponta para o Messias, e tudo que está escrito se cumpriu no Novo Testamento. Glorioso, poderoso, o nosso pão vivo que desceu do céu, a nossa água maravilhosa, que diz lá no capítulo 4 de João, que quando Jesus estava lá, debaixo do sol quente, a propósito, sentado naquele poço, o poço de Jacó, ele estava esperando uma pessoa, uma escrava da prostituição, uma escrava perdida que sentia a sede, que nunca saciava. E ela, todo pingo de meio-dia, escondida, porque ninguém queria estar perto dessa escrava, ia buscar a sua água, sofrendo com seus dilemas, sendo usada, humilhada. Tudo que a gatinha, aquela mulher também possuía, irmãos. Porque quando você é escravo para sempre, até querer. Porque Deus abriu os olhos de Agar, mas foi apenas os olhos carnais que ela quis abrir, e viu apenas um poço com água que mata apenas a sede. Mas esta escrava, aleluia, o anjo do Senhor, Jesus Cristo, estava lá plantado, esperando no poço para abrir os seus olhos e revelar a fonte de água que jorrava dele, aleluia, e dizia para ela: a fonte da água que eu te der para beber, você nunca mais voltará a sentir sede. E aquela mulher perturbada, porque isso confunde todo mundo. Como assim, Senhor? Uma água H2O, um elemento químico que a gente bebe e depois sai na urina, e a gente transpira com o suor e consegue sentir novamente sede, e assim não é a nossa vida. O Senhor Jesus estava dizendo: da água que eu te der de beber, você nunca mais sentirá sede. E foi revelando a vida daquela mulher, e ela viu, abriu-se os seus olhos, e ela encontrou ali o Messias, aleluia, a fonte de água que jorrava, e ela foi transbordante, nadando em espírito, contar a todos que tinha encontrado o Messias, aleluia, aleluia, aleluia. E ele estava ali, irmãos, o pão da vida estava ali, a água viva que jorra também estava ali. E ela saiu, e nós, perdidos, pecadores, escravos de outrora, também pela graça e misericórdia do Senhor, do seu sacrifício na cruz do Calvário, nos alcançou, nos levantou da escravidão, abriu os nossos olhos, deu de comer, aleluia, deu de beber. E agora ele diz: eu sou a porta. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
todos nós sabemos disso. Mas se você não entrar pela porta, você não vai achar nem o pão, nem a água, e muito menos a pastagem verdinha. E o nosso Deus, Ele é o pão, Ele é a água, e também Ele é a porta. Aleluia! Ele é, irmãos, Ele é e sempre será o pão que sacia a nossa fome, o nosso vazio, que antigamente eu era perturbada por um sono, não dormia direito, perdia o sono e passava a madrugada acordada. Hoje eu deito, oro, agradeço e durmo, porque o pão da vida preencheu a fome da minha alma, e todo aquele que era enfameado foi suprido pelo pão vivo das palavras do Espírito Santo de Deus, do gozo da sua presença. E quando a gente está com fome, abre a palavra, ouve um hino, canta um hino, toca um hino, glorifica a Deus, exalta a Deus, dá aleluia, e vai dando glória, e vai se alimentando, e vai comendo a palavra, e é de dia, e é de noite, é de dia, e é de noite, meditando, e ouvindo Deus, e falando com Deus, e alimentando-se da palavra do Senhor. Do mesmo jeito é a água, irmãos. Se você tem sede, é a mesma coisa. Sede e fome da palavra de Deus, fome e sede da presença de Deus, fome e sede de estar com Deus. O Senhor dos céus ouve o nosso clamor, o nosso gemido, a nossa angústia da alma. Como assim ouviu Agar? Como assim ouviu Ismael? Assim Ele nos ouviu, e por isso é que nós estamos aqui, aleluia, porque um dia, aleluia, gemendo de dor nos ossos, em cima de uma talisca de cama, eu gemia, e o Espírito me ouviu, aleluia. Um dia, você, eu não sei, não conheço tua vida, você que está nos ouvindo, cultuando conosco, não sei teu estado, não sei como você é ou era, também gemia, também se contorcia, ou até está gemendo, se contorcendo, sofrendo no deserto. Eu quero te dizer que tem um pão para te alimentar, tem uma água para te saciar e te colocar de pé, e você caminhar por este deserto e sair dele e encontrar um caminho com uma porta estreita, espinhoso mas gratificante, gostoso. A alma não sabe descrever como é caminhar com Jesus e passar pela porta que é Ele e encontrar descanso no corpo, na alma e no espírito, aleluia, sendo alimentado pelo pão da vida, saciado com a água viva. O Senhor, o Filho de Deus, está conosco todos os dias, diz a palavra do Senhor, bondade e misericórdia, entre veredas, entre desertos, vales, montanhas, planícies, morros, planaltos, não importa o relevo, irmãos, não importa a superfície, se é espinhosa, se é pedregulho, se é pedra, se é ponta de pau, se tem formiga, se tem alguma coisa que te incomoda, calça os teus pés com a palavra do Senhor, veste-se com Ele, caminha com Ele, se alimenta com Ele, bebe dele, para ver se você não vai atravessar este caminho dando glória a Deus, mesmo que doa, mesmo que sofra, mesmo que sejam as feridas, as cicatrizes, mas você passará, você não ficará no deserto, como Agar decidiu, mas você passará pelo deserto, dando glórias, honras, louvores a Deus, porque Ele é teu pão, Ele é a tua água, Ele é o teu tudo, Ele é, como Ele se apresentou a Moisés, irmãos, o eu sou. Eu sou o que sou, diz o Senhor. O que é que tu queres? O que tu precisas? Eu sou.
É água que tu queres? Eu sou a água. É pão que tu queres? Eu sou o pão da vida. É caminho? Estás perdido? Eu sou o caminho. Estás morto? Eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. O que é que tu queres que eu te faça? Aleluia! É o nosso Deus. Ele é, Ele era e Ele sempre será o teu suprimento, a tua provisão, o teu alimento. Tudo Ele é. O que tu precisas, o que é que tu queres que Ele te faça? Ele faz. Ele é capaz de fazer. Ora, Ele morreu por ti e por mim, escravos, pecadores, imerecidos, mas Ele foi corajoso, aleluia, audacioso, general de guerra, marchando a passos largos para vencer a morte, para nos dar a vida e vida livre, libertos pelo sangue de Cristo. Nós somos libertos, aleluia. Não somos mais escravos, irmãos, do pecado. Nós não somos mais famintos do deserto. Nós somos tão pequeninos, pensamentos tão fracos. Nós somos o que somos nele. Jesus veio para fazer em nós herdeiros, co-herdeiros com ele. Na glória seremos todos, irmãos, todos unidos, irmãos. Iremos comer com Jesus o pão da vida. Iremos beber com Jesus a água viva. Aleluia. Oh, irmãos, não esquece disso não. Não faz como Agar não, irmãos. Não esquece das promessas. O que foi que Deus te prometeu? Lembra aí, o anjo do Senhor te visitou já. Você não é mais escravo, você é livre. Lembra-te das promessas. É pão, é água. Levanta-te, come, bebe a palavra, come a palavra, ora, jejua mais, ora mais, busca mais, reflete mais sobre as suas atitudes. Não queira voltar para o lugar de escravidão da sua mente, dos seus pensamentos, daquilo que o mundo diz que você é, e você não é deste mundo. Você já passou pela porta que é Cristo. Aleluia, aleluia. Não deixa não, irmãos. O que é que você precisa? Deus te vê. Ele viu Agar no deserto e Ele te vê. Está nos vendo hoje aqui, aleluia. Incomoda o Senhor. O anjo do Senhor tem para te dar. Incomoda-o, grita, clama, coloca para fora, se esvazia de si. Se diminua e deixe que o Espírito Santo do Senhor faça a limpeza, a obra completa. Não fique com fome, não fique com sede. Coma e beba do Senhor, que Ele tem para te dar. Não espere seu pai e sua mãe, não. Levanta-te, abre teus olhos e vê a fonte que jorra águas vivas. Está aqui. Fique de pé, irmãos. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos beber dessa fonte, vamos comer desse pão, vamos entrar por esta porta. Aleluia. Diminua-se diante da glória de Deus, e que Ele cresça e apareça em teus pensamentos. Abra os seus olhos, irmãos. Busque a face, grite. Não tenha vergonha de gritar, não tenha vergonha de chorar, não tenha vergonha de deixar de ser escravo dos seus pensamentos, dos seus familiares, dos seus achismos, do que os outros pensam de você. Não deixa eles te escravizarem, não. Maior é quem está contigo do que aqueles que estão no mundo te perturbando, querendo roubar o teu pão, a tua água. Eles querem te devorar, matar, roubar, destruir aquilo que tu tens. Somente tu tens. Não deixa perecer o pão da tua alma.
porque o pão vivo que desceu do céu, ele jamais perece. Se alimenta dele. É um pouquinho, irmãos, a cada dia, assim como o maná, que eles buscavam lá no chão e catavam e colocavam na vasilha e comia aquela porção diária, todos os dias. E o olho grande que guardava apodrecia, porque Deus mandava comer só aquele pouquinho ali, era o necessário para hoje. Então Deus está te dando hoje. Come, bebe aquilo hoje, para caminhar hoje, porque o dia de amanhã pertence somente a Ele. E amanhã Ele terá muito mais para te dar do que um pedacinho de pão, do que um copinho de água. Deus tem um banquete celestial para nos dar a cada manhã, pois suas palavras se renovam, aleluia, todos os dias, todas as horas, todos os instantes. Então eu não te conheço, não sei como você é por dentro. Coloca diante da mesa do Senhor a tua fome, a tua sede, as tuas necessidades. E neste caminho, neste deserto que você está, que nós sempre estamos, né, irmãos? Ou uma coisa ou outra, sempre tem deserto. Sempre tem. Mas lembre-se, você está no deserto livre. Você não é mais escravo. Você já foi livre, liberto em Cristo Jesus. Aleluia. Come o pão e bebe o vinho do Senhor, que revigora a nossa alma, nossa mente, nosso espírito, que abre os nossos olhos. Aquela mulher tomou da fonte de água viva de Jesus e nunca mais voltou a pecar. Nunca mais, irmãos, virou missionária, aleluia, pregando a palavra de Deus. Você também, eu também, nós nunca mais fomos o que éramos. Glória a Deus, debaixo do sangue de Cristo. Jamais, em nome de Jesus, jamais iremos voltar a ser aquilo que éramos. Porque o Senhor, o Deus que nos vê no deserto, está conosco. O Deus que abriu os nossos olhos, abre todos os dias os nossos ouvidos e olhos para ouvir e ver a sua glória, a sua majestade, o seu poder. Obrigada, Jesus. Obrigada por tua palavra, meu Senhor. Obrigada, que é fonte, alimenta aquele que está perdido. Meu Senhor, eu não sei como nós estamos. Estamos mais de 10, mais de 20, mais de 30. As ondas estão aí ecoando estas palavras. Aqueles que estão perdidos, meu Senhor, em suas dúvidas, preocupações, tantos problemas, faz-nos lembrar, Senhor, das promessas. E aquilo que o Senhor já fez, já cumpriu. Nós somos livres em Ti, aleluia. Não somos mais escravos, nós somos lavados e remidos. Liberta, Senhor, nossa mente. Liberta nossa mente, Pai, nosso coração, liberta. Dai, Jesus. Dai, meu Senhor, aquilo que nós precisamos. Abre nossos olhos essa noite para vermos, Pai, a Tua glória. Para vermos, meu Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos dar, além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Obrigada, Jesus, por ter se rasgado, se doado, cortado até o corpo, teu pão, a tua água sacia e mata a nossa fome e sede. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada por ter me tirado, Pai, do reino das trevas, me comprado, libertado, os teus filhos, a tua igreja. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Senhor. Mas faz-nos lembrar que as promessas estão de pé e precisamos caminhar. Necessitamos gritar por Ti, porque Tu és o Deus que nos vê no deserto, nos vales, nos mares, nas tempestades. O Senhor nos vê e nos socorre. Nosso socorro bem presente és Tu. Fonte de águas vivas és Tu, Senhor. E eu já te louvo e te agradeço pelas ricas oportunidades que o Senhor tem me dado e revelado a Tua palavra. Obrigada, Jesus, pelo
teu pão precioso. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Vai nos teus povos, nos teus filhos, nas tuas nações, de toda a terra. Que eles possam ver, abrir seus olhos e contemplar o Deus, o eu sou, que tudo pode fazer. Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade.